tarde, boa noite, irmãos e irmãs das paróquias do Redentor, na Cidade Baixa, em Porto Alegre, da Paróquia da Virgem Maria, em Caxias do Sul, e da Paróquia do Cristo Redentor, em Araranguá, Santa Catarina. Nesta quinta-feira, 10 de março, que nos aproximamos do domingo 13 de março, segundo domingo da Quaresma, queremos colocar nossas intenções e orações diante do Senhor. E nos convida nesta Quaresma a caminhar atrás de Cristo, que venceu a morte com a vida na cruz. E nos convida a vencer todas as tentações. Colocando as intenções e atividades que teremos neste final de semana. Aqui em Porto Alegre, a reverenda Helena, junto com o candidato às Sagradas Ordens, Ivan, estarão dirigindo a celebração da integridade da criação, com a bênção do rito da saúde. E queremos também abençoar os animais, os pets das pessoas que trarão neste domingo, onde o brechó estará funcionando também, dirigido pela Luana e Vivian, estarão acolhendo todos os irmãos e irmãs que aqui estiverem. Então é a integração da paróquia com a comunidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas, onde receberão mudas de plantas, de temperos e também de chás. É o trabalho que se realiza na Pastoral Nova Terra, coordenado pela professora Margarete. Somos gratos aos ministérios vividos. E eu estarei em Caxias do Sul celebrando esse final de semana com os irmãos e irmãs em um almoço comunitário. E os ministros leigos em Araranguá estarão dirigindo a celebração neste domingo. Tudo isso somos gratos a Deus, porque a vida da igreja está cada vez mais unificada na nossa ação como equipes pastorais. E assim vamos vivendo o chamado de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde e coloque em nossas vidas aquilo que Ele desejar, que nós possamos refletir e anunciar ao mundo. Que assim seja. Amém. Salmo 26, letra e música de irmã Miriam Collin. O Senhor é minha luz e salvação, e por isso eu nada temo. Sua graça e bênção me conduzirão. Uma só coisa eu pedirei ao meu Senhor, e sem cessar suplicarei na oração, a vida inteira em sua casa habitar, para cantar a sua glória e seu amor. O Senhor é minha luz e salvação, e por isso eu nada temo. Sua graça e bênção me conduzirão. Mais vale um dia em vossos átrios, ó Senhor, do que milhares e milhões longe de vós. Hei de viver para narrar os vosso amor, vossa bondade às gerações de viva voz. O Senhor é minha luz e salvação, e por isso eu nada temo. Sua graça e bênção me conduzirão. A coleta
segundo domingo da Quaresma, que se encontra na página 431 do livro de oração comum. Compassivo Deus, cuja glória é sempre ser misericordioso, ser benigno para com quem se afastou dos teus caminhos, conduzindo essas pessoas de novo a ti, com corações penitentes e viva fé, para que se firme na verdade imutável da tua palavra. Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, agora e sempre. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. O 27, que se encontra na página 797 do livro de oração comum. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza de minha vida. De quem me recearei? Quando pessoas que praticam o mal se chegaram contra mim com ódio cruel, tropeçaram e caíram. Levante-se, embora contra mim um exército, jamais trepidará meu coração. Surge embora contra mim a guerra, terei assim mesmo confiança. Uma coisa tenho pedido ao Senhor e a buscarei, que assista na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar o resplendor de Deus e instruir-me em seu templo. Porque no dia da desgraça me ocultará em seu tabernáculo, no recesso de seu templo me esconderá, me erguerá sobre um rochedo. Agora exaltar-me-ás diante das pessoas que são contra mim. Oferecerei sacrifício de júbilo e cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, minha voz quando a ti clamo. Tem piedade de mim e me responde. Busquem a minha face, tu disseste, e meu coração te responde. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira quem te serve. Tu tens sido meu auxílio. Não me deixes, nem me desampares, ó Deus de minha salvação. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Mostra-me, Senhor, o teu caminho, e conduze-me por caminho seguro, por causa de quem é contra mim. Não me entregues à vontade de quem é contra mim, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Ó, se eu não houvera crido que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e fortifique-se de teu coração. Espera, pois, no Senhor. A palavra de Deus no Evangelho conforme escreveu São Lucas, capítulo 13, começando com o versículo 31. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vai embora daqui porque Herodes quer matá-lo. Então Jesus respondeu: vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte: estou expulsando demônios e curando gente hoje e amanhã,
e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Porém, preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, porque um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. Agora a sua casa ficará completamente abandonada. Eu afirmo que você não me verá mais, até chegar ao ponto em que dirá: Deus abençoe aquele que veio em nome do Senhor. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Não te perturbes, nada te espante. Quem com Deus anda, nada lhe falta. Não te perturbe, nada te espante. Basta Deus, só Deus. Não te perturbe, nada te espante. Quem com Deus anda, nada lhe falta. Não te perturbe, nada te espante. Basta Deus, só Deus. Não te perturbe, nada te espante. Quem com Deus anda, nada lhe falta. Não te perturbe, nada te espante. Basta Deus, só Deus. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Deus possam se encontrar com todos nós, com todos vocês, nesse momento de oração, nesse momento de prece, nesse momento em que nos encontramos aqui de forma virtual, mas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, tal qual nós estivéssemos juntos fisicamente. Nos reunimos aqui pelo amor de Cristo, o amor que dá vida, o amor que salva, o amor que faz com que mesmo nós sendo muitos, nos tornemos um só corpo do Senhor. No evangelho dessa semana, vemos os fariseus avisando Jesus que ele deveria fugir de Jerusalém porque Herodes queria matá-lo. E Jesus se nega a se retirar, pois diz que a sua missão ainda não havia chegado no fim, que ficaria lá até concluir o que ele havia vindo fazer. Jesus continuava firme no seu propósito, que era justamente seguir a vontade de Deus, seguir a vontade do Pai. Estar em Jerusalém era o destino de Jesus, mas não só estar em Jerusalém, era também morrer e 3 dias após a sua morte ressuscitar. E esse não é somente o destino de Jesus, é o nosso destino também, caminharmos juntos para Jerusalém celeste, pois este caminho nos foi dado por Jesus. Mas para chegarmos lá, nessa Jerusalém celeste preparada por Deus, precisamos da mesma coragem, da mesma audácia que Jesus teve. Coragem de não silenciar, mas coragem de caminhar para a luta, coragem de caminhar para o desafio, coragem de caminhar e ir ao encontro daqueles que o perseguiam e o tentavam silenciar. Não entregar a nossa vida nas mãos daqueles que não se importam,
Não entregar a nossa luta nas mãos daqueles que oprimem, nas mãos daqueles que matam pelo poder e pela ganância. Não podemos entregar a nossa vida nas mãos daqueles que segregam e silenciam a minoria. E foi justamente isso que Jesus fez. Não entregou a vida dele, não entregou o futuro dele nas mãos daqueles que não queriam que ele fosse visto. Jesus foi a Jerusalém, mesmo sabendo que isso custaria sua própria vida. E agora eu questiono para vocês, qual é a luta que eu abraço? Qual é a luta que vocês abraçam? Qual é a luta que eu estou disposto a travar para fazer diferença no mundo? E não somente fazer a diferença no mundo, mas também na vida daquelas pessoas que precisam da minha, que precisam da tua voz. É muito fácil a gente silenciar, a gente calar, e é muito mais fácil ainda agir como um fariseu, fugindo da justiça, fugindo da verdade, e pior ainda, muitas vezes desmotivando aquelas pessoas que querem caminhar. Mas quando eu fujo, quando eu me calo, quando eu me esquivo daquilo que Cristo me ensinou, eu também estou me afastando cada dia mais da Jerusalém Celeste. O Evangelho que nós ouvimos, ele diz: importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Importa caminhar. Caminhando se faz o caminho. Mas qual o caminho que eu devo trilhar? Qual caminho é esse que eu devo seguir? E a resposta é muito fácil. Jesus mesmo nos diz qual é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Justamente, ele nos diz isso para nos ensinar que os passos que nós devemos seguir são os mesmos passos que ele deu. Que nós devemos sim sentarmos ao lado daqueles que são excluídos, como ele sentou. Que nós devemos caminhar como ele caminhou, amar como ele amou, e ver o mundo com os olhos do amor, com os olhos da misericórdia, com os olhos da compaixão, com os olhos da acolhida. E não só ver, mas também acolher. O Evangelho de Lucas, que nós meditamos nesse momento, especificamente no versículo 34, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Quantos profetas dos tempos atuais nos são enviados? São enviados para cada um de nós e nós acabamos por ignorá-los. Ou muito pior, nós acabamos por silenciar estes profetas que o Senhor nos envia. Quantos profetas ele nos envia, ele nos manda, e não conseguimos ver que são de fato profetas e que trazem palavras de profetismo por causa da cegueira que existe dentro dos nossos corações. Quantos profetas nos apontam o caminho da Jerusalém Celeste e nós simplesmente não conseguimos ver, não conseguimos ouvir, ou pior ainda, nós ignoramos, mesmo sabendo que esse é o caminho, porque Jesus nos disse, Jesus nos falou, e esses profetas só vêm reafirmar. Existem pessoas proféticas, muitas pessoas proféticas, que olham para as outras pessoas e ensinam na vivência o que é o amor, ensinam a compaixão e como viver essa compaixão, que nos ensinam o que é ser um verdadeiro cristão. Porque para ser um cristão não basta falar Senhor, Senhor, não basta pregar, não basta rezar, não basta orar.
Os profetas dos tempos atuais são aqueles que, acima de qualquer coisa, lutam pelas pessoas. Lutam pelos direitos das mulheres, que devemos, inclusive, parabenizar no dia de hoje, nessa semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, mas não só hoje, homenageá-las todos os dias. E não só homenageá-las, honrá-las acima de qualquer coisa. Também nós devemos recordar que os profetas dos tempos atuais são aqueles que também lutam pelas crianças, lutam pelos pobres, lutam por todos aqueles que são menos favorecidos. Os profetas dos tempos atuais são aqueles que não têm medo de falar, que sobem num púlpito, que sobem num carro de som, que vão à rua sem medo da opressão, que lutam e brigam por direitos iguais a todos, direitos iguais para os negros, para os homossexuais, que lutam para que o trabalhador tenha uma vida digna, que possa viver e não somente sobreviver nesse mundo que sufoca todos aqueles que não conseguem falar, que não conseguem se expressar diante dessa massa opressora. Os profetas dos tempos atuais, eles são calados. E mais do que calados, eles estão sendo mortos. Estão sendo mortos através do genocídio. O genocídio que nos privou da saúde, o genocídio que nos privou dos direitos básicos para um ser humano. O genocídio que nos privou da própria vacina, de nos proteger diante dessa pandemia horrível que assola toda a humanidade, mas principalmente aqueles que não têm condições. Os profetas dos tempos atuais estão morrendo. Alguns anos atrás, a irmã Dorothy, que foi morta por defender a nossa floresta amazônica, que foi morta por defender as tribos indígenas. Os profetas atuais, como a Marielle Franco, também estão sendo mortos por defenderem os direitos humanos e os direitos das pessoas pobres. O que nós não podemos fazer, o que nós não podemos aceitar é nos calar, é nos silenciar. Temos que ser também, cada um de nós, essa voz profética. Essa voz profética que entra em Jerusalém sem o medo da perseguição, sem o medo de correr riscos. É o caminho que Ele nos ensinou, é o caminho que Jesus nos ensinou, e é o que nós devemos fazer, caminhar sem temer. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a justiça que nós buscamos. Jesus entrou em Jerusalém buscando a justiça e buscando nos trazer a salvação. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo dizerem qualquer tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. E nós seremos sim bem-aventurados, quando de cabeça erguida pudermos dizer: Senhor, fizemos o que Tu nos ensinou, caminhamos o caminho que Tu caminhou, e agora estamos aqui, desamarrando as sandálias e sentando ao Teu lado. Ao Teu lado porque fizemos aquilo com muito amor, com muito carinho e com a certeza de que foi o nosso melhor, foi o nosso todo. Entramos em Jerusalém, mesmo que todos eles tentassem nos silenciar, tentassem nos matar. Entramos em Jerusalém para fazer aquilo que Tu nos ensinou, e agora nos acolha na Tua Jerusalém celeste. Oxalá possamos dizer isso ao nosso bom Pai, quando
a nossa missão, a nossa jornada aqui na Terra for cumprida e adormecermos aqui, para no terceiro dia também ressuscitarmos junto do Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Nesse momento vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Oremos. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura a quem ministra em teu nome. E permite que João Carlos Ramos, Reverendo Sebastião e Júlie Peixoto, por quem as nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Oração pelos aniversariantes. Oremos. Nosso Deus, Pai amado, pedimos-te que cubra com teu manto sagrado e conceda a sua divina proteção, dando luz e conforto aos teus filhos, Lívia Xavier da Luz e Airon Luz, que completam mais um ano de vida. Permite-lhes que continuem sempre a percorrer o caminho do bem e seguir os teus mandamentos. Isto nós te pedimos em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nos ensinou Cristo, o Salvador, agora nos animamos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados e amadas, nesse tempo de oração, de estudo, reflexão e caminhada pelo deserto, convido vocês a realizar comigo, nessa oração conclusiva, parte da oração do povo para a quadra da Quaresma, na página 385 do livro de oração comum. Com fé e confiança, irmãos e irmãs, oremos ao Senhor dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Pela Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica de Cristo, espalhada por todo o mundo, especialmente pela comunhão anglicana, oremos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Pela missão da Igreja, para que em testemunho fiel proclame o Santo Evangelho até os confins da terra, oramos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Pelas pessoas que se preparam para receber o santo batismo, por seus pais, padrinhos e madrinhas, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Pela paz no mundo, a fim de que o espírito de respeito e consideração possa aumentar entre as nações da terra, oramos a Ti, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. E dessa forma continuemos unidos nesta semana, orando pelo mundo, por nossas famílias, pelas nossas comunidades e pela Igreja de Cristo. Que assim seja. Amém. E agora, amados e amadas, é o momento da bênção final. E queremos deixar aqui o nosso abraço fraternal a todos que estão, neste momento, enfrentando dificuldades, especialmente de saúde, de ansiedades, de conflitos. Colocamos especialmente a saúde do nosso irmão querido, João Carlos Ramos, que está em atendimento médico neste momento. Sua família, a esposa Eunice e todos os seus amigos, amigas, irmãos e irmãs que estão acompanhando em oração. Que Cristo conceda a nós a graça de negar nossos próprios interesses, de crescer em santidade, de tomar a nossa cruz e de o seguir. E a bênção de Deus Onipotente,
Pai maternal, Filho libertador e Espírito Santo, Ruá divina, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Converte o meu coração, eu quero recomeçar. Ensina-me a ser irmão dos pobres e oprimidos. Confesso meu egoísmo, eu penso demais em mim. Teu sim para mim é não, e se dizes que não, eu insisto que sim. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração, eu quero reaprender. Ensina-me a ser irmão daqueles que não têm nada. Confesso meu comodismo, é muito mais fácil dar do que se comprometer e de novo aprender e de fato mudar. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração.